Hoje a gente temos aqui como chama? A minha outra metade, né, de mim, que não está faltando, o Nelsinho Canarim. E eles vão, a gente vai fazer algumas. Né, aquilo que a gente ia fazer do John Cage, ficar em silêncio durante 4 horas. 4 horas e 33 minutos. Todo mundo olhando para a cara do outro. Não, mas são parceiros fundamentais do meu trabalho, né? Eu sempre brinco que eles me ensinaram a escutar, né? E aí é isso. Hoje eles prepararam coisa aqui, prepararam, assim, escolheram alguns filmes que eu nem sei direito quais são para a gente falar de trilha sonora. Então a gente vai começar. Vocês querem falar antes ou mostrar logo os filmes? Eu falo rapidinho. Fala rapidinho, tá. Então é isso. A gente vai conversando aqui. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem. E é isso. Então pode falar. Você tem que falar no microfone. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sou o Nelson, Marcos. A gente é do Grivo, né? E a gente fez todas as trilhas, cara. Foi, né? Tem conceito pra clorofila que é. Mas o Nelsinho editou Mas e. a gente. Eles consertaram a trilha, né? Tava mal tocado. O Cal gravou assim, umas 10 vezes ele tocando a música, a gente teve que escolher nos trechinhos. Assim. Que salvaram, exatamente. Mas olha só, a gente ficou pensando de exibir. 1, 2. E eles não cansam de fazer as trilhas do filme, porque cada vez que eu vejo os filmes, eles já fizeram outra. No show foi igualzinho. Nenhum filme tinha a mesma música que eu conhecia. No show a gente faz a trilha sem o diretor, aí dá pra. É mais fácil, dá pra engalovar. Tem mais liberdade. Mas a gente pensou, para conversar com vocês assim, porque a gente pensou em exibir 4 filmes. São 2 filmes de um cineasta armênio, que chama Pelechian. Ou Pelechian, eu não sei pronunciar, não. Não sei qual que é a pronúncia certa. E um filme, um curta também do Belatar, e um outro curta também desse italiano, que é um documentarista que chama Vittorio De Seta. Porque esses 4 filmes, de alguma forma, eles têm 2 parâmetros assim, muito extremos assim, da maneira de conceber o som dos filmes. E aí a gente, de alguma forma, abre um campo para a gente conversar a respeito de como é que a gente está propondo as trilhas do Cal. Aí A gente varia um pouco o assunto do Cal Guimarães e passa a outros cineastas. Também isso é interessante, assim, a gente falar do trabalho da gente com referência não apenas no que a gente compõe, trazendo as coisas da gente, mas de outros artistas que nos inspiraram. Assim. Na verdade, nesse caso, nem nos inspiraram. Assim, a gente veio conhecer o Pelechian, o Cal que aplicou a gente, tem, sei lá, deve ter 1 ano atrás que a gente conheceu, assim, e que aí, de alguma forma, você revê o seu trabalho através da escuta de outra pessoa, né? O Vittorio De Seta a gente conheceu em Madrid, deve ter o quê? Tem pouco tempo também. Uns 3 anos atrás, assim. E o Belatar também não tem tanto tempo. Mas é isso, vocês topam? Mas se vocês quiserem contar um pouco as suas... Precisa não, né? De onde eu achei eles na rua tocando naqueles bares sujos do centro da cidade. Né? Jazz, sambinha. Não, mas eles são os meninos que têm formação clássica de mais ou menos. Música clássica, mas um pouco música contemporânea. Mas a gente tem formação musical, um pouco, musical, isso é verdade. Isso não precisa, não importa. Acho que isso a gente vai conversando. A gente vai no meio. Isso. Então vocês topam? Então são esses 4. A gente passa mais ou menos seguidamente.
ser o primeiro. Já tem assunto aí com uns 2 anos. Do Bellatar. Então o terceiro é o outro do Pelestian também.
Vitória de Santos. Só o primeiro passo, assim, tá? Aí a gente começa a conversar, assim. É um primeiro passo mesmo, porque podia ser para qualquer direção, assim. Mas a escolha foi meio uma coisa assim que, dependendo da articulação, assim, da finura ou da fineza, assim, da beleza da articulação que tem a concepção da trilha sonora com o filme, com o conceito do filme, com a intenção do diretor, se isso tem uma precisão e se isso tem uma eficácia, o som direto ou a música começam a ter uma função muito próxima, assim. Num determinado momento, o som direto é tão expressivo quanto a música, é tão narrativo quanto a música, é tão cheio de simbolismo quanto a música e vice-versa. E fica até indivisível, por exemplo, nos filmes do Peletian, você falar da trilha sonora sem falar do filme, é absolutamente mesclado, assim, né? Consegue uma precisão assim da articulação dos elementos, né? Tanto da edição, quanto da captura de imagens, quanto da captura do som, quanto do jeito de fazer esse som funcionar, que as coisas se tornam uma amálgama muito perfeita, assim. E, num certo sentido, a trajetória da gente assim de trabalhar com som direto e com a música percorre um pouco desse caminho, assim, de tentar de alguma forma que os sons que a gente colhe da natureza tenham uma função para além de tentar tornar o filme realista, alguma coisa assim, mas de buscar ali uma narrativa, um simbolismo, uma superação do próprio material. Concorda, Canalha? No caso desses filmes, eu vejo que essa coisa do som direto mesmo, real, praticamente não existe. Ou existe de um outro jeito.
porque quando a gente faz um recorte sonoro também, é um recorte meio irreal, meio... E para mim, às vezes eu sinto que o som que a gente capta, os sons que nos cercam e a gente capta e tenta usar nos filmes, esses sons já não são mais os sons do mundo real. Através do microfone e dessa máquina, desse gravador, a gente tem uma outra dimensão dos sons. Então a gente faz um recorte e o recorte é sempre um pedaço só do real. É só um fragmento. Daí essa associação que a mim me parece um pouco do enquadramento da imagem, né? O cinema você está enquadrando alguma coisa em função de uma ideia, de um filme e tal. E a mesma coisa eu sinto em relação ao som, que você também está enquadrando ou buscando destacar algum elemento sonoro e em função de uma ideia ou de um filme, de alguma coisa. Daí, eu acho que um pouco da nossa trajetória é meio que trabalhar com esses sons como um material sonoro e dentro de uma certa musicalidade. Eu não sei porque a nossa formação é de músicos e tudo. E aí a gente busca articular essas coisas de forma musical, ou seja, de dar um sentido um sentido musical, um sentido de que tem horas que o filme tem que ter um certo relaxamento, às vezes o filme tem que ter uma certa tensão e de como conduzir isso, às vezes o corte é abrupto, às vezes não é um corte suave, e todas esses parâmetros musicais de articulação, de como articular um elemento com o outro e tal, estão muito presentes nessa concepção musical de montar uma trilha sonora, que no fundo não diferencia-se tanto de uma composição puramente sonora musical, sem imagens. E claro que, por outro lado, tem-se uma ideia, tem uma imagem por detrás disso tudo. Mas eu não sei, é para colocar, não sei, os filmes que a gente mostrou também tem um pouco o filme do Belatar, por exemplo, que é uma trilha sonora, não tem nenhum som direto. É uma opção. E, no entanto, a trilha sonora, aquela coisa repetitiva da fila, assim, né? Como se quase fosse um som direto também, porque a relação com a imagem é muito próxima, assim. A estrutura musical é praticamente a mesma estrutura da imagem, assim, aquela coisa que fica repetindo e tal. E eu não sei, podemos abrir para conversar mais. Quer falar alguma coisa aí? Não, eu só ia falar, você falou dessa coisa da relação de quando você está criando uma trilha, o som, você sempre tem um referente imagético, que é o filme, né? Que é a imagem. Mas quando também um compositor musical está compondo alguma coisa, provavelmente ele tem algum referente imagético do inconsciente dele, ou de alguma coisa na caixa escura do nosso cérebro, da imaginação, que ele está vendo, que ele está pensando. Tem uma relação muito próxima, não necessariamente direta, do que ele compõe, do que ele imagina em termos musicais, né? Mas eu imagino um compositor compondo de acordo com um certo ritmo onírico interno, entendeu? Imagético, às vezes, pode ser de outras coisas, não só imagem, mas muita gente trabalha assim, não só o compositor, mas como o escritor. A imagem ela é sempre presente, né? Quando você vai escrever um texto, você fica pensando muito em imagem.
E o filme ele já te dá a imagem é dada, né? E o que eu acho interessante são esses deslocamentos assim que são essas camadas que são sobrepostas, obviamente. As imagens te foram dadas, né? Por um cineasta, por um fotógrafo que fez e tal. Ela não veio de você. Então você põe, é uma camada que você sobrepõe a um delírio alheio, assim, que é uma soma, né? Não é uma e é um processo muito rico nesse sentido, né? Tem essa coisa, porque, por exemplo, depois a gente vai mostrar aqui o único trabalho que a gente fez que foi o processo inverso. Eu colocando imagem no som, numa música dos meninos, né? E eu sentia isso, é pensar muito por ritmo, por repetição, isso que o Canarim falou, da Imagem da Fila, que é um filme belíssimo, mas que a música ali, ela tem um estranhamento, né? E ela não era para estar ali, mas ela está. Assim, ela parece que tem a linearidade dela combina com aquele traveling longo, aquela cara, né? E da mesma forma os outros dois do Pelechian, que eu adoro, aquele Life eu choro toda vez que eu vejo. O Pelechian, ele é mais do meu estilo, assim, porque ele é meio adora, como é que chama, uma coisa meio Parece que a assinatura dele é a câmera mesmo, né? a câmera. E Assim. ele adora aquela tipo de música assim transcendental, né? Que eu adoro também, porque eu sempre não é composição, porque quando eu vou editar É grandioso, né? é grandioso. E a música é muito perigosa por causa disso, porque você pode levar o espelho, você põe aquela música lá, aquele filme Life, você põe aquela música daqueles cantores, aquela coisa melancólica, triste e grandiosa ao mesmo tempo, transcendente, falando de um assunto que é o nascimento, né? Claro que é perturbador assim para quem vê. E eu tenho a tendência, que sempre foi uma coisa engraçada quando a gente faz as trilhas juntos, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é isso, que como eu vou editando os meus próprios filmes antes de passar para os meninos alguma coisa, eu não aguento e começo a enfiar música nos filmes. Geralmente Porque Johann Sebastian Bach. para editar um Viva. filme, ficar fazendo edição sem colocar uma música é um saco. Então eu não tenho que ficar toda hora, Canarinho, Nelson, vem cá, põe aqui uma música em qual. Eu já vou procurando assim no meus. No meu. Né, às vezes é muito por acaso, uma música que está assim, que eu escuto por acaso, alguém me mostra, e eu ponho em caixa. Assim, então é uma coisa muito intuitiva nesse sentido. E aí você fica editando aquilo meses, né? Um mês, 2 meses, ouvindo com aquela música, depois passa para os meninos. Aí tem duas sensações. Uma é que, obviamente, eles vão tirar aquela música maravilhosa. Eu estou acostumado com ela no filme. Às vezes não, muitas vezes ficaram, algumas não foi. E também o prazer que é, porque nesse momento você está de saco cheio do seu filme. Então você chega, passa para os meninos ficam lá 2 semanas, um mês com aquilo, aí vocês vão, aí é o telefonema assim do prazer. Vem cá, tá pronto. Aí eu vou ter que ver o filme de uma outra forma, porque a música dá uma outra dimensão para o filme, completamente diferente. Né? Pode falar. Não, seria exatamente sobre esse. Primeiro, quero dizer que admiro o trabalho de vocês três juntos, muito, muito mesmo. E todos que ficaram em Porto Alegre não conseguiram vir, que trabalham comigo também. Mas era uma dúvida exatamente disso, assim, de quanto isso volta, de quanto o processo deles de criar essa trilha volta para tua montagem depois, ou não chega a interferir, tu entrega uma montagem pronta para eles e eles ficam lá, ou isso volta e tu ainda revê essa montagem, ou não acontece isso? Nossa, eu sou assim, um anjo perto de outros diretores que os meninos estão conhecendo agora. É o único diretor até hoje que
colocou, eu lembro disso no Andarilho, tem uma cena do Andarilho que, assim, nem uma cena tão bonita, assim, mas tinha que fazer sentido com o som. E o Cal deixou ela por um tempo, assim, para que... É o único que eu conheço, até hoje, de todos que eu trabalhei, que transforma o filme para a trilha aparecer. Em geral, é o contrário. Estão sempre só cortando mais porque a imagem não sustentou e essa coisa. Tem uma coisa assim de que, geralmente, o diretor procura gente para fazer uma trilha que ele imaginou e que, na verdade, não sabe bem o que, que é, não. E ele quer aquilo realizado, assim. Então, qualquer coisa que, de alguma forma, traga uma informação que seja diferente ou que caminhe no outro sentido, cria um ruído e cria uma tensão, às vezes positiva e às vezes negativa. Muito frequentemente negativa, assim, de que, putz, não era isso, não. E o Cal, na verdade, estou lembrando do Cal, lembro da Rivani também, eu acho que tem uma característica parecida, assim, é de que te propõe assim, ó, quero que você faça a trilha, não para fazer o que eu gostaria de fazer, mas para que você, de alguma forma, me surpreenda, assim, né? Para que eu possa ver de outro jeito, de outro lugar, assim. Eu queria fazer uma pergunta que eu achei nos 4 filmes mostrados que a trilha endossa a imagem, ela contribui e adiciona um significado que vai mais ou menos no mesmo sentido que a imagem, mas eu às vezes acho que em cinema e vídeo, muitas vezes uma trilha que destoa do significado que a imagem mostra, ela cria uma nova camada de significados, quer dizer, um som dissonante da imagem também pode ser contribuinte para uma nova interpretação do que está sendo mostrado. E se vocês transitaram por isso nos trabalhos que fizeram juntos? Sem peso, por exemplo. Isso são caminhos possíveis para um filme, assim, várias formas de você tentar montar isso e casar não só imagem e som, mas imagem e imagem. Você edita um filme e fala assim, essa imagem endossa aquela, e essa aqui vai para e essa assim dá um choque naquela. Então são vários elementos assim na pós-produção, na montagem e na composição sonora, que você pode trabalhar com esse estranhamento que você fala, de um tipo de som que às vezes os meninos quando me mostram alguma coisa, eu tenho dificuldade para aceitar, principalmente porque eu estava muito acostumado com alguma coisa que eu elegi. Então gera um primeiro estranhamento, mas eu não falo, isso daqui, não quero isso. Geralmente, da segunda vez eu já gosto mais, depois eu gosto mais ainda. Quando não é assim, aí eu falo, não, vou mudar. O que raramente aconteceu, né? Mas existem muitos elementos sonoros que eles colocam no ritmo do filme que é muito estranho, né, para mim que fez e para o espectador também. Às vezes tem momentos de... O que eu acho mais admirável e que, de uma certa forma, vocês estão perdendo um pouco isso, assim, eu acho. Estão perdendo, mas acho que vocês estão ficando compositores mais músicos, não é? Ultimamente. Mas é uma coisa... Né? Menos cadiano. Eles estão assim virando um melado, assim, sabe? Já estão pegando muita influência minha. E o que eu achava mais lindo era esse respeito que eu acho até hoje, o respeito que os meninos têm pela imagem, né? E saber a importância e a dimensão do silêncio, né? Aquilo que eu estava falando do não dito, né? Esses espaços vazios, né? Esses respiros necessários, assim, porque o filme é essa escultura, né? Que a gente fala, a montagem é essa escultura, da mesma forma que você esculpe o tempo da imagem ao editar um filme, né? Você esculpe também
a camada sonora de um filme. Então, esse respeito à respiração própria do filme, achar essa respiração é que é o mais difícil, porque a música fascina, a música ela seduz demais, ela é muito perigosa, assim, nesse sentido, né, que eu estava falando do Pelechian. Eu tenho essa tendência a botar uma música, assim, apesar de ter a consciência do perigo disso, mas eu tenho essa tendência, né? Eu acho que o trabalho sonoro, assim, que os meninos sempre fizeram, assim, é de primeiro essa coisa do silêncio e depois como é que se chama essa coisa dos ruídos mesmo, né? Da composição dos ruídos, do som direto do filme, e às vezes não diretos também, o que a gente chama... Por exemplo, hoje de manhã eu estava num estúdio fazendo dublagem de ator, e os meninos muitas vezes fizeram dublagem de objetos, né? Ou de ações, né? A gente pode até mostrar uma cena, eu lembro de uma cidade, do acidente, que foi filmado todo com Super 8. O acidente é que é um exemplo bom de um trabalho nosso, onde o som nem sempre são essa camada meio absurda de que o som é uma outra coisa, absolutamente diferente do que está na imagem. Inclusive, tem um caso ótimo de um engenheiro de som que falou assim, não tô entendendo, tu tá passando uma coisa na imagem e outra coisa no som, tá estragado aqui o negócio, não entendi direito. E não, é isso mesmo, porque são várias cidades, né? E cada uma delas o som vai para um lado, desde tentar reconstituir ipsis literis os sons que estão acontecendo, ou de buscar outros sons completamente divergentes, assim, que a gente captou. Eu costumava muito brincar com o Cal falando assim, para onde você vai numa cidade dessas assim? Eu vou para cá. Então eu vou para o outro lado, que a gente não fica conversando, dá para eu gravar tranquilo. Eu fiquei pensando no que você estava dizendo, fiquei tentando imaginar o que você estava querendo dizer assim. Fiquei pensando que tem essa dissonância, né, de imagem e som assim, ela depende demais do parâmetro, né? Aí fiquei imaginando assim, desde uma coisa super física, assim, né, sei lá, um filme que super editado, assim, tem uma velocidade grande na montagem, assim, e que você pode compor uma coisa super estática do ponto de vista sonoro. Então, isso, se você descer lá na exposição do Cal, você vai ver muito, muito frequentemente, né? Outra coisa, assim, sei lá, fiquei viajando aqui, um filme que seja super cheio de cores e não sei o que lá, não sei o que lá, e você compõe uma coisa quase que monocromática, entre aspas. Ou então alguma coisa que tem, sei lá, uma atmosfera, sei lá, amorosa e que você pode compor uma coisa que seja diferente. Eu acho que são muitas as possibilidades de você achar essa dissincronia ou essa sincronia, né? O Bellatar é super desincrônico, né? E sincrônico ao mesmo tempo. E quando a coisa casa, quando funciona sei lá, esse desejo de criar uma perturbação por essa variação e não por uma justa posição de coisas muito parecidas assim, quando isso funciona, ela passa a ser sincrônica num certo aspecto, sabe? E eu acho que mesmo quando você vai com o filme, igual esses exemplos que a gente trouxe, mesmo que o Bellatar seja talvez uma coisa que não é o som direto, mas os filmes do Pelechian, que o som acompanha realmente, ele, na verdade, ressignifica também como se tivesse um som absolutamente não... um som em contraposição, porque eu acho que ressignifica no sentido de reforçar e dar outro combustível, talvez, e eu fiquei achando aquela música que entra no Bellatar, aquela orquestra no filme do trem, ela virou um trem para mim também. Ela, na verdade, estava aquele barulho do trem assim, e a orquestra tem o mesmo. Apesar de ser uma oposição tão absurda, me pareceu que ela era a continuação do trem, sem ser esse corte radical. Eu estava escutando o trem lá dentro pela primeira vez, não sei. Talvez também fosse uma sensação só minha, né?
O Cal disse que ele às vezes não resiste e coloca algumas músicas enquanto ele está editando. Quando esse vídeo Às chega... vezes eu faço o trabalho todo, eles não fazem nada, eles recebem. E aí quando esse vídeo chega para vocês, né? Que? E aí quando esse vídeo chega para vocês, já com essa trilha sonora pré-concebida por ele, como é que vocês fazem para não ser influenciado por isso? Vocês assistem o vídeo mudo? Ou isso influencia muito e chegar a mudar tudo que vocês já tinham pensado? Primeiro Como é que não é tem isso? como concorrer com o Johann Sebastian Bach, né? Aí fica difícil. Começa por aí. Aí, eu acho que os filmes do Cal combinam com soluções mais caseiras. E aí eu acho que a música da gente combina mais do que uma coisa tão grandiosa assim. Por mais que ele... Não sei, porque é um jeito muito dele. Ele também tem essa coisa assim de... Sabe? O filme fica mais modesto, assim, fica mais bonito. Influencia. Eu tô quase virando um meloso por causa dele. Não, a gente escuta tudo. E conversa muito, muito, muito antes da gente começar a trabalhar. Então coloquei isso, né? Às vezes falo assim, coloquei essa música aqui porque eu queria alguma coisa que tivesse um pouco desse, sei lá, tipo no Peyote, queria que fosse uma coisa meio dançante, ou no hipnose, repetitivo. Então, às vezes a gente busca pela ideia que foi usada na articulação. Inquilino, que é uma coisa de terror. Isso, inquilino, uma coisa tensa. Sempre tem uma conversa anterior para a gente dizer o que o filme... O que é para a gente o filme. A gente podia passar um pouco do acidente em vários, estou lembrando de várias... Aquela cena... Do rodeio que eu ponho aquela música. Daquele rodeio. A Valesca quase passou mal. Valesca Soares, eu adorei o filme, mas aquela música... Vocês querem assistir? Vocês estão? Vai assistindo esse pedacinho e vai conversando. Tem aquele... Onde que é? Aquela que as coisas esperam acontecer alguma coisa? Espera feliz. Já tá aí, né? O que eu lembrei era daquela cidadezinha do Super 8, da Ladeira, que aquilo é muito legal para a gente perceber uma questão do realismo sonoro, né? E do realismo da imagem. Você pensar aquilo que eu estava falando da dublagem dos atores, ou de uma dublagem de ações, de você fazer toda uma ação no estúdio, depois de filmar. A gente filmou em Super 8, não capturando som, porque os meninos capturaram o som, mas não tinha nenhum sincronismo com a câmera. E depois eles compuseram cada elemento, mas fica uma coisa estranha, fica meio falso, E no final entrega, né? Porque tem uma falsidade. Exatamente, que eu acho isso delicioso, é uma proposta, assim, né? Como, por exemplo, o Perlov, não sei se vocês conhecem David Perlov, que é um judeu que ele nasceu, acho que nasceu no Brasil, viveu muito tempo no Brasil, tem os diários de Perlov. Ele compõe a trilha de uma coisa, cinema caseiro mesmo, ele fica botando passinhos, no meio daquele trânsito louco, uma buzininha, uma coisa completamente deslocada, que isso você estava falando desse estranhamento, né, sonoro, que você pode compor com a imagem, que é às vezes muito interessante. Você não necessariamente precisa de ser de uma fidelidade absoluta com o que está na imagem. Vou passar essa. Quais vocês lembram? Eu lembro daquela da roda d'água, que é linda. A roda d'água, vocês não lembram mais ou menos aonde fica essas coisas, né? Qual que é a ordem?
Caramba, que maneiro. Olha lá, olha o Chiquinho chegando ali. Olha lá, passou, maneiro. Passou, meu. Ontem eu falei um pouco do processo do acidente, né? A Lareira foi a cidade mais gostosa de fazer, que a gente montou uma mesinha, uma cerveja, as duas cadeiras, um tripé, uma cama. Passamos o dia na Lareira filmando o que acontecia na Lareira. Ficamos bêbados no final, o Canarinho ia lá, gravava as coisas e tal, e depois foi tudo. Depois, porque é tudo filmado em Super 8, sem som, né? E o Super 8 ele filma numa velocidade diferente do que o som. Então depois eles tiveram, né, Até a tuba eu fui tocar depois. Aí, foi? A tuba você tocou? Fui pra casa do tubista, só que ele não sabia Vocês tocar eram tuba. muito mais aplicados antigamente. Foi tudo falso, ele não sabia tocar. Aí eu fui lá, nunca tinha tocado também. Você que tocou aquela tuba? Eu achei que você tinha gravado. Saí soprando a tuba lá. Tá vendo? Que aplicação. Agora que vocês são estrela, virar estrela, fica difícil. Mas alguém quer perguntar alguma coisa dessa? Na verdade, minha pergunta tem a ver um pouco com a questão das instalações. Queria que o Grilo, se pudesse falar um pouquinho sobre o processo de criação das instalações, ou mesmo os concertos, que além das trilhas, e como abarca essa ideia de improvisação, gravação e escuta, e acho que é basicamente isso. Pergunta difícil, fica pro Nelson. Eu vou só começar. Eu fiquei lembrando que acho que tem uma coisa que é importante, assim. Porque tem uma coisa, porque quando a gente começou, as pessoas perguntavam o que a gente fazia, a gente falava que fazia música experimental. E aí tem e tinha uma coisa, né? A gente fazia música contemporânea, mas música contemporânea tinha uma coisa de um recorte acadêmico, assim, que a gente queria meio fugir. Aí veio essa coisa da música experimental, assim, a gente faz música experimental. E aí um tempo depois a gente leu uma entrevista do Cage, todo mundo acho que conhece, né? John Cage, compositor norte-americano. E ele falava que ele achava um absurdo as pessoas nomearem ele como música experimental, porque qualquer música que é feita é na experiência, né? Então, música experimental serviria para a coisa mais tradicional, uma coisa mais vanguardista, assim. Mas tem uma característica que eu acho que é do trabalho da gente, que tem a ver com isso que você está falando, que é da experiência mesmo, assim. Que é menos preocupados, assim, em conceber alguma coisa e tentar realizar, a gente realiza pequenas ideias e vê se isso funciona ou não funciona com a imagem. Muito frequentemente com o próprio Cal, assim, né? Mostra, vê o que é, e fala assim, ó, isso aqui funcionou, então isso aqui a gente mantém e desenvolve. Isso aqui não funcionou, descarta. Mesmo que anos mais tarde a gente vá perceber que aquilo que a gente descartou talvez tivesse sido a hipótese mais interessante, assim. Mas tem uma coisa que é muito da experimentação, assim, coloca, escuta junto com a imagem, vê se funciona, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, mostra pro Cal, conversa, vai discutindo essas possibilidades. E aí o negócio da improvisação engraçado, assim, também, eu estava conversando com o Adriano ali, ele perguntando se a gente constituiu, assim, um banco de dados, assim, né, uma biblioteca de áudio, assim. Aí eu estava contando para ele, lembrando o caso, assim, engraçado, assim, quando a gente começou a trabalhar, umas viagens mais longas, assim, que a gente deixava o gravador e aquilo capturando o áudio muito tempo, assim. Aí, lá numa bela hora, aí a gente começava a cansar daquilo.
Aí tava o microfone no chão, assim, a gente é super pouco aplicado, assim, das regras, é, da captação do som perfeito, né? O cara coloca lá, faz um estudo da posição do microfone. A gente realmente coloca o microfone lá, cria um anteparo, assim, pro vento não interferir demais e fica lá, né? Gravando. Igual pescador, assim. Aí lá pelas tantas enchia a paciência, assim, a gente de headphone, assim, começava fazer um barulhinho aqui, começava uma improvisação. Ficava me atrapalhando de gravar. Ficava jogando pedrinha no matinho. Você não lembra disso, não? Ei. Mas então tem isso, assim, tem uma coisa que não é especificamente da improvisação, assim, mas que é da experimentação, né? A coisa da improvisação está mais ligada nos concertos, né? Nas instalações do Grifo também tem uma coisa bem forte, assim, das coisas randômicas, que a gente cria uma... não é... Eu esqueci da palavra, não é... Tem um sistema que funciona assim, mas que existe uma aleatoriedade ali dentro. Assim, desculpa, é porque... coisa do conceito mesmo, assim, porque não é aleatório, mas é indeterminado, assim, né? Tem um campo assim que as coisas podem acontecer, a gente não sabe exatamente o que é, mas dentro de uma estrutura a gente busca construir uma estrutura, né, que funcione dentro do aleatório, como se fosse uma coisa de que tem que soar uma coisa que seja interessante, assim, uma série de elementos que vão funcionar aleatoriamente, mas que vão conseguir caracterizar uma certa paisagem, a textura, e aí pra gente tá legal isso e pronto. As coisas que não ficam legais vão sendo eliminadas do sistema, e agora depende muito, né, de uma coisa para outra também, de uma instalação para outra. Nos concertos mesmo, vocês viram, quem assistiu, assim, né, tem filmes que a gente opta por abordar, por exemplo, realizando ao vivo lá, né? E aí, na verdade, um processo parecido com o que é para compor para o que vai ficar o resultado final, né? Mas tem filmes que a gente monta uma estrutura muito próxima, assim, do jeito de editar. Na hora que corta, a gente corta. Ou na hora que a gente sei lá, que cresce, a gente cria uma reação musical para aquilo que está acontecendo com a imagem. E tem outros filmes não, que a gente constrói uma estrutura que é mais livre mesmo, que vai funcionar paralelamente ao filme, e a gente busca outro tipo de tentativa de diálogo, né? Que às vezes tem a ver com sei lá, buscar um certo lirismo, ou então buscar uma certa tensão, como é o caso do Inquilino. Não sei se te responde. Qual que era a pergunta? Tem uma pessoa que a gente tem que realmente falar aqui, que foi muito importante para a gente durante essa coisa, desde que a gente saiu para fazer esses documentários e coletando sons e imagens e tudo, que a gente não pode deixar de falar que é o Gibi, que ele apareceu ali. Ele faz parte da equipe. E esse envolvimento dele com as pessoas foi fundamental, assim, para que a gente conseguisse gravar tantos sons e imagens, e mesmo a gente também se envolver, independente do filme, assim, e tal, conhecer as pessoas e conversar, querer saber quem são, e porque ele tem esse talento, assim, de em 5 minutos ele lida com a pessoa como se fosse um amigo de 20 anos, assim. E, sabe, tem essa... O nosso RP. E do prefeito da cidade ao varredor de rua. É incrível, assim. Todos ficam aos pés do Gibi em 5 minutos da cidade. Ele está na cidade. É impressionante. Deu para perceber no acidente algumas lampejos, falas engraçadíssimas. Né? Aquele Papai Noel, não sei o que é aquele cara que foi uma lista de nomes, né? Da infância dele, de apelidos de gente. E isso, obviamente, foi o Gibi que descobriu. Então,
é um personagem que viajou com a gente em vários dos primeiros filmes, que, principalmente no Fim do Sem Fim, onde foi o primeiro filme que a gente fez junto, a gente fez 10 estados, 2 meses viajando, né, e tal. E o Gibi já estava no auge do bom humor e da graça dele, da simpatia, né? Hoje ele é um sujeito mais ranzinza, né? Mas envelheceu, já está mais ranzinza. Não quer saber muito de gente, mas não. Mas como é um filme de 15, 20, sei lá, 15 personagens, que é um filme bem estranho, assim, na nossa obra, o Gibi foi fundamental, né? E tinha uma lista de 40, eram profissões em extinção. Então tinha maquiador de defunto, que não está no filme, tinha não sei o quê. A gente percorreu esses estados, chegava na cidade, soltava o Gibi e ele ia buscar profissionais, assim, esse tipo de trabalho que estava meio em extinção. E isso para a gente, para o resto da equipe, era super confortável, porque o cara já assim, ganhava as graças total assim, do cara, porque o Gibi era um sedutor daqueles que, né, que é fundamental para a gente lidar com o outro, né, com a alteridade, é o cara ter confiança e simpatia, o mínimo, né, necessário para você começar a querer tirar alguma coisa dele. Então, nesse sentido, o Gibi é fora e vários momentos, nesse caso, por exemplo, ator e tal. Adorava tomar Campari nas vans e nas combis. É muito divertido, Gibi. Não, eu fiquei pensando muito na cena do rodeio agora, em Acidente, né? Vocês estavam falando antes sobre essa ideia da disjunção entre a imagem e o som, e o Cal tinha falado também que tinha consciência do perigo de trabalhar com melodias, digamos, mais tradicionais ou clássicas, o que seja, porque elas tomam a cena de alguma forma, né, tem uma energia dramática ali. E no caso dessa cena, me parece que a imagem já é em slow motion, por exemplo, já tem alguns recursos dramáticos, né, muito presentes ali. A própria cena, a própria imagem do rodeio já tem um drama, né, uma dramaticidade. O slow motion, digamos, adiciona uma dramaticidade a mais, uma camada de dramaticidade, e a música entra com tudo, assim, aquele adágio e tal. E aí eu queria saber em que momento vocês entram num consenso de que enfatizar uma dramaticidade ou rasgar tudo e, sabe, vou colocar o coração na cena nesse sentido, assim, vermelho. É uma solução interessante, enfim. A gente briga muito. Mas eu acho que o Cal tem o poder de aceitar. Eu acho que uma coisa, assim, é incrível, porque as coisas que a gente mais pode rejeitar, assim, sei lá, uma música baiana, ou eu não esqueço do dia que a gente estava em Januária, e a gente ia filmar lá e tinha um encontro de motociclistas, com aquelas motos sem cano de descarga, assim, fazendo um barulho ensurdecedor na cidade. Aí o Cal saiu para andar e falou assim, e aí, demais, vão filmar os motoqueiros. Qualquer, assim, tá aberto para tanta coisa, e inclusive para isso, para uma música. Não, claro que depois você tem o senso crítico e tal, mas por que não? Porque essa agora música mesmo é uma coisa ousada, no sentido assim, de que 99% dos cineastas vão falar que não cabe porque exagera, ou não cabe porque tal, mas por que não? Ser esse 1% de assumir uma coisa que é um motoqueiro, por que não? Por que não pode ser um motoqueiro? Pode, eu também. E ali tinha uma limitação, assim, o áudio era muito ruim. Ali a gente tinha que inventar uma coisa mais solta mesmo, assim. Porque tinha um narrador de rodeio 24 horas por dia, o tempo inteiro do rodeio, e fazendo propaganda. Então, assim, agora farmácia, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí foi limitando, assim, de alguma maneira e tal. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa. Que engraçado, que eu estava pensando no filme, tanto no Vitório Desseta, acho que principalmente, assim. Que é engraçado, o Desseta tem... Ele filma basicamente...
Nossa, bem que eu tô lembrando, ele tem um filme lindo, maravilhoso, que chama Bandit, é o Gossel, que é maravilhoso. Mas, bom, ele tem essa coisa que ele fez vários, assim, que é filmar uma coisa especificamente do cotidiano, assim, né? Então, sei lá, ele vai lá, filma a pescaria do jeito que ela tá acontecendo, sem criar daquilo um fato, apesar desse ter tido a tempestade e coisa e tal. Mas aí é engraçado as pessoas na sua função cotidiana ali, eu tive a impressão assistindo que vão virando, sei lá, uma coisa meio Deus, né? É forte, assim, né? As pessoas na sua ação cotidiana ali vão virando, sei lá, é uma coisa quase mitológica, assim. E é engraçado quando coloca a música aqui no rodeio, as pessoas também, sei lá, tem a ver com o slow motion também, eu acho, mas ganha essa coisa simbólica, assim, né? Você vê lá o palhaço vestido de mulher e correndo atrás, ela, sei lá, viram outra... A situação, né, da natureza, o cara preso no touro, transforma aquelas pessoas em outra... Sei lá, como se tivesse um outro significado a passagem aqui pela existência, naquele instante, assim, né? E aí eu acho que a música... Aí abre um campo para que ela entre, sem ser um absurdo. Esse filme tem outras músicas tão... você lembra aquela outra música também? Uma seresta melosa, assim, ultra sentimental, que é no cara da piscina. Ainda tem... Ela é linda, que ele não mostrou, nossa. A escolha de música, acho que é... E é uma coisa, que os meninos, eles têm uma sofisticação auditiva, então fica essa luta, que eu sou brega, eles são sofisticados, né? Então fica assim, eu fico puxando para breguir. Deixa que eu desligo. E eles ficam me freando, né, um pouquinho, porque minha tendência almodovariana, assim, digamos, né, porque eu acho delicioso esse pastelão desse rodeio, uma coisa que mistura o tragicômico, né, mas você usa de recurso, como a música, você falou do slow motion, e aquele cara com a peruca ali, tá, é perfeito, assim, eu acho completamente cabível uma coisa assim, né? E aí você põe uma coisa assim, ou então depois você vê a cena toda em silêncio, por exemplo, né? São tantas opções, tanta coisa. O Acidente é um filme cheio de cada cidade, ainda mais nessa versão de 50 e poucos minutos, é horrível de ver, porque a gente teve que cortar demais, ficou muito rápido tudo. Mas na versão mais longa, você tem um tempinho de respiro maior, mas você imagina, 20 cidades em 72 minutos, é mais ou menos 3 minutos, 4 minutos para cada cidade, é muito pouco. Então são pequenos filminhos, e cada cidade é uma história diferente, né? Não dava muito para a gente construir, igual em outros filmes, essas camadas sonoras mais longas ou de imagem. E eu acho super interessante, porque a coisa é que ele está todo linkado na construção do poema. Então você vai ficando curioso com a primeira estrofe, os nomes das cidades são absurdos, são maravilhosos, né? E isso vira uma composição, assim, no final deve ser o filme da gente que tem mais variação sonora, né? Cada cidade também cidade foi uma construção sonora diferente. Diferente, completamente. Né, são essas histórias que não tem nada a ver uma com a outra. Se não tivesse voltando àquela pedra no lago, que também é a proposição, ou o dispositivo, ou o conceito de você ter uma liberdade de filmar o que você quiser nessas cidades, porque o filme ele já está assim, costurado pelo poema. Então você promove uma liberdade do filmar, né? E ao mesmo tempo uma prisão, porque você está preso também no roteiro. Se uma cidade não ficar boa, você não tem como tirar ela, porque o poema não deixa, né? Porque senão o poema fica manco, fica faltando alguma coisa. Mas tem cidades que são mais fortes as coisas, tem outras que são mais fraquinhas, tem umas que são mais singelos, uma ceninha só e tal.
Mas eu acho que o todo é que eu gosto muito do Acidente. Eu acho que é um filme dá vontade de ver de novo, né? Vamos, eu vou. Alguém quer pesquisar? Tem? Pode. Quando vocês foram mostrar o acidente, você falou, era para ser de 72 minutos, mas tinha que ser de 50. E então queria saber como que é a questão, como você lida com a questão do tempo no seu trabalho, porque seus trabalhos são têm tamanhos muito diferentes, longas, enfim, curtas, todas essas classificações, né, instalações, enfim, o Rua de Mão Dupla, que eram vários monitores, depois virou foi lançado como documentário num outro tempo, né, narrativo. Então, a questão do tempo, tanto nos planos, quando você edita, você acha que um plano tem um tempo, e um filme também pede um tempo, cada filme pede um tempo. Acho que sim. O Acidente, na verdade, ele tem 72 minutos. Essa versão que vocês estão vendo aí é que não é o Acidente, é o Acidente que passou na TV. Né? Então, assim, não é que é um filme de duas versões, é porque eles lançaram, a gente ficou preso a um contrato que a gente assinou para fazer. Então, a gente tem essa coisa. Até hoje a gente não tem, o filme não é nosso, é da TV Cultura. E é um inferno isso. Deram, sei lá, 100 mil reais para fazer o filme. O filme rodou o mundo, foi para Sundance, foi para Locarno, para Rotterdam, em vários lugares. E a gente não tem direitos do filme até hoje. É triste. Agora, ou seja, a gente pode ter a versão de 72 minutos, a gente, sei lá, um contrato meio absurdo. Mas essa coisa do tempo, de como filmar, é isso que a gente estava conversando ali fora sobre o que você me perguntou, da entidade. É isso. Ela quer ter, né? Não é você que decide. É assim, quem decide no final é o filme. O filme você está ali, você vai tentando perceber como ele vai ficar o mais redondo, assim, o mais afinado, o mais bem esculpido, lapidado, com o ritmo certo e tal. Você não tem uma concepção prévia. Eu vou fazer um filme de 200 minutos ou de 2 minutos. Eu nunca pensei assim na minha vida, de fazer um filme com tal tamanho. Né? Porque muita coisa acontece. Imagina o grau de acaso, de acidente que existe nos meus filmes, sem roteiro, sem nada. Então não tem como eu saio para filmar alguma coisa com a possibilidade de fazer um filme de 5 horas, se for o caso, depende do que acontecer. Como pode... Mas obviamente que existem existem as adaptações depois do filme, da coisa pronta, né? Rua de Mão Dupla é uma coisa que você falou bem, porque foi feito para a Bienal de São Paulo 2002, que é uma instalação em 3 telas separadas. Na verdade, 6 telas, porque eu ainda dividi depois que eu coloquei os 2 na mesma tela. Que são 3 pares de pessoas que trocam de casa. Né? E já expus ele dessa forma em vários lugares, mas resolvi também, pensei que poderia ser um filme de 3 partes. E fiz o filme e foi aceito assim, em festivais e tal. Então eu sinto que ele cabia dessas 2 formas. Ele cabe ser exibido dessas 2 formas. Não me incomoda assim, de uma forma. Não é uma coisa tão rígida assim. Né? E sobre essa coisa dos planos, e mesmo durante a filmagem e durante a edição, é óbvio que eu acho que você tem que sentir, é uma questão de pulsação, você sente o plano, o tamanho do plano. E ele nunca é possível de você sentir ele sozinho, isoladamente, mas sempre num todo, no meio do filme. Porque às vezes você sente, esse plano, esse tamanho dele é ótimo, mas depois você vai ver o filme inteiro, ele está pesando, ele tem como é que a gente chama, uma barriga no filme. Então você tem que diminuir, ou você tem que aumentar. Então é muito variado. Isso tudo, a edição é que é esse que a gente descobre o ritmo. E na hora da filmagem você tem ali algo acontecendo.
E funciona muito na intuição, assim, de você estar olhando, porque geralmente eu mesmo filmo as coisas, então eu estou sentindo mais ou menos aquele tempo, a vibração daquele quadro ali, está entrando no meu cérebro, eu estou percebendo até onde que vai, assim, até onde que é possível. Chega um momento assim, pronto, já deu, eu corto, né? O que é diferente, por exemplo, de você estar numa posição só de diretor, com uma equipe enorme, com câmera de 35mm, com um filme caríssimo, que custa caro você deixar lá 5 minutos a câmera ligada filmando o que acontece. Então são tantas variáveis, né? Essas câmeras hiper sofisticadas de vídeo hoje, que é o custo zero de material de captura de imagem, é fantástico. Você pode experimentar de várias formas. Ao mesmo tempo, você pode também digredir para umas direções assim e desconcentrar do que interessa, né? Então essa coisa do tempo é fundamental, assim, eu acho, na obra.